Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao seu Tribuna Notícias, primeira edição. Sim, muito bom dia para você. Chega mais para ficar informado e receber nosso carinho de todos os dias. E a gente dá bom dia, mas sabe que muitos motoristas começam amanhã e seguem à tarde, precisando exercitar a paciência. São motoristas que passam pela famosa Leitão da Silva em obras. Obras que se arrastam desde 2014. Quantos transtornos já mostramos aqui, né? A previsão é concluir os trabalhos em novembro, mas ainda há muita reclamação e a gente mostra mais um capítulo dessa novela nessa edição que tem muito mais, Ingrid. Tem muito mais, George. Tem jovem que se passava por estudante universitário para vender droga sintética perto de universidade. Começa agora o nosso giro ao vivo com o repórter Felipe Chicarino. Muito bom dia para você, Felipe. Olá, Ingrid e George, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias primeira edição. A história que eu vou contar hoje no TN, mais uma vez, envolvendo o tráfico de drogas. A polícia fez uma operação e prendeu um jovem e apreendeu um adolescente. Este jovem de 25 anos, que veio do Mato Grosso aqui para o Espírito Santo, dizia que se passava por estudante de direito, e a suspeita da polícia é que ele usava, essa prerrogativa de estudante para se aproximar tanto da faculdade quanto dos outros universitários para vender droga. Nesta mesma operação, um adolescente de 17 anos foi preso com 200 comprimidos de uma droga sintética, mas a curiosidade neste caso é que a polícia suspeita que seja uma droga nova, que foi apreendida pela primeira vez aqui no Espírito Santo. Daqui a pouco eu volto aqui da delegacia para falar um pouco sobre essa história inusitada, sobre essa operação que a Polícia Civil fez aqui na Grande Vitória. Ingrid e George, eu volto com vocês. Muito bom dia e bom jornal a todos. Valeu, Felipe, obrigado. E olha, quem também tem informações ao vivo pra gente é a repórter Tainá Lopes. Bom dia, Tainá, qual é o seu destaque? Bom dia, George e Ingrid, a você que nos acompanha aí de casa. Eu estou na Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa da Serra, porque 3 criminosos foram presos. Olha só, o Rafael de Moraes, de 24 anos, o Arthur Nunes, de 21 e o Thales Amorim, de 25 anos. Eles são envolvidos, o Rafael e o Arthur, em tentativa de homicídio, na verdade, em Jardim Carapina, contra um menor de 16 anos, e o Thales em 4 homicídios consumados no bairro, entre eles um homicídio que marcou muito, onde a pessoa foi morta com mais de 50 tiros. Daqui a pouco eu volto com outras informações para falar como que eles agiam, e também os 3 que foram presos pela delegacia aqui da Serra são suspeitos de envolvimento naquele tiroteio, não sei se vocês lembram, que aconteceu há pouco tempo, que acabou resultando em 4 pessoas baleadas. Também aconteceu em Jardim Carapina, entre os baleados o pedreiro que comemorava o aniversário dele no bar. Durante essa troca de tiros, pode ser, a polícia investiga a participação deste trio. Daqui a pouco eu volto com outras informações e detalhes sobre essas histórias. Tainá, obrigado pelas informações. Ótimos giros, hein, Ingrid? Sempre. Olha só, moradores de rua são baleados em Vitória. O crime aconteceu na Vila Rubim. Pelo menos 3 pessoas teriam participado do ataque, mas um deles acabou preso. O homem estava num carro que foi parado pela PM em Vila Velha. O suspeito confessou que estava bebendo num bar quando foi abordado pelos atiradores. Eles teriam oferecido cerca de R$ 500 para que fossem levados ao local do crime. O crime aconteceu na Vila Rubim, perto da rua Cleto Nunes, onde vivem os moradores de rua. Os atingidos estavam indo para lá quando, no meio do caminho, foram surpreendidos pelos atiradores que estavam em um carro prata. Um dos feridos correu para a Santa Casa à busca de socorro. O outro ficou no local. Foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência, também em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos. Tinha o apelido de Xireque. O alerta de tentativa de homicídio foi dado pelo CIODES. E a viatura do soldado Rodrigues, que estava em patrulhamento na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, viu. O indivíduo adentrou o bairro Alvorada, pela rua Felicidade Siqueira, e aí nós demos ordem de parada. Ele ainda resistiu, acelerou, freou o veículo por diversas vezes na tentativa de distrair a guarnição. E aí solicitamos apoio das demais viaturas quando conseguimos realizar a abordagem. Dentro do carro foi encontrada uma munição no mesmo calibre que é encontrada por peritos no local do crime em Vitória.
Ele ainda foi reconhecido pelo sobrevivente. Francis Souza Oliveira, de 33 anos, está detido na DHPP, local para onde o carro também foi levado. Para os policiais militares, ele contou que foi abordado pelos atiradores em um bar e a ele oferecido dinheiro. O carro usado por Francis não tem restrição. Ele disse que os indivíduos chegaram, ele estava num bar bebendo, e os indivíduos chegaram e ofereceram uma quantia de R$500 para ele fazer o transporte até o local do fato. De acordo com a informação de testemunhas, pessoas que moram aqui ao redor, mas que não quiseram gravar a entrevista tão pouco serem identificadas, essa dupla já vinha cometendo vários assaltos aqui na região e já estavam na mira de alguns traficantes, porque estavam também atrapalhando o movimento de venda de drogas. Inclusive, uma terceira pessoa que já estaria jurada de morte, que ontem não estava aqui, teria assaltado a mãe de um traficante aqui da região e que, por isso, já estavam sendo visados por eles. Se essa situação de ontem, dessa madrugada, tem relação com essa informação, só mesmo a polícia agora nas investigações para poder dizer. Os tiros atingiram ainda várias portas dos comércios da região. Neste aqui, há várias marcas. 5 são novas e foram feitas esta madrugada. Os atiradores estão sendo procurados pela polícia. Pois é, estão sendo procurados e quem tiver informações para ajudar a polícia, por favor, não deixe de ligar 181. Susto no Morro do Moreno, em Vila Velha. Um piloto de parapente ficou preso numa árvore. Ele foi socorrido por pessoas que viram um acidente, mas não ficou ferido. Mesmo assim, os bombeiros foram acionados para fazer o resgate. O chamado foi cancelado minutos depois. A prática de voo livre no entorno do Morro do Moreno é proibida porque a região é frota de aviões que saem do aeroporto de Vitória. Quem ignora as regras comete o crime de invasão de espaço aéreo e coloca em risco a aviação civil. E vejam essa, o Corpo de Bombeiros apontou uma série de irregularidades no Hospital Infantil de Vitória. A unidade está funcionando sem alvará, teve princípio de incêndio e problemas de curto-circuito. Para não ter que interditar o local, os bombeiros estão fazendo plantão 24 horas no hospital. Tudo para evitar um acidente e garantir a segurança de funcionários e pacientes. Princípios de incêndio, curto-circuito e hospital funcionando sem alvará. Para o Corpo de Bombeiros, o Hospital Infantil de Vitória deveria estar interditado. A descoberta foi feita durante uma vistoria da corporação a pedido do governo estadual, no início do ano. A situação preocupa pacientes, familiares e profissionais que atuam no hospital. As crianças estão em risco, não é? Tem crianças com capacidade limitada de mobilização que, num caso de urgência e emergência, não consegue sair de lá. É o descaso do gestor público com a manutenção do seu patrimônio. O Hospital Infantil, ele apresenta dificuldades estruturais há mais de 40 anos. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o projeto elaborado para a adequação do hospital está sendo ajustado junto com o Corpo de Bombeiros, que todas as intervenções necessárias exigidas pela corporação serão executadas. Ainda que a rede elétrica do prédio está passando por reforma. Por isso, uma unidade do Corpo de Bombeiros está no hospital, por medida preventiva. A Secretaria Estadual de Saúde ainda ressalta que nos últimos anos não foram feitas adequações e manutenções necessárias na unidade. Grande parte da instalação elétrica era muito velha. Apesar de ainda haver risco, para o Conselho Regional de Medicina, o fechamento da unidade é ainda mais grave. O fechamento dessa unidade, sem você colocar uma unidade assistencial com a mesma capacidade de atendimento, seria uma catástrofe. Nós temos que fazer da forma mais rápida possível, estabelecer um planejamento de uma reconstrução de qualidade, porque a obra pública não se caracteriza pela qualidade. Eles duram muito pouco tempo, se deterioram muito rapidamente, porque a qualidade das obras públicas é muito precária. Bom, os bombeiros vão ficar de plantão no hospital até que as mudanças sejam feitas. A Secretaria Estadual de Saúde garantiu que vai atender as intervenções necessárias para garantir a segurança da unidade. Toda a rede elétrica do prédio já está sendo reformada e diz ainda que está empenhada a fazer as mudanças de acordo com a legislação. E olha, pessoal, mais uma agência dos Correios foi alvo de bandidos.
dessa vez em Jacaraípe, na Serra. Então, George, no município, só esse ano já foram registrados 13 assaltos a agências dos Correios. Em todo o estado, já são 30 casos. 1, 2, 3, 4 pessoas deram com a cara na porta em uma agência dos Correios dentro de 5 minutos. É que a unidade foi assaltada na manhã desta quarta-feira e cancelou as atividades por tempo indeterminado. Tem uma mercadoria que chegou ontem, eu rastreei ontem pela internet ou parei agora aqui para poder retirar. É um vestido de novo, vestido da minha filha, um vestido branco, né, de festa de 15 anos. Espero que o Correio dê um retorno pra gente aí, dá no meu e-mail, porque para saber onde é que foi a mercadoria, né? O aviso na entrada dizia para os clientes irem para a agência mais próxima. O problema é que ela fica a 15 quilômetros de distância. A gente fica perdido, né? Não sabe o que vai fazer, precisa do produto e não sabe o que faz agora. Sabe aquela encomenda que você compra pela internet e demora uma eternidade para chegar? Pois é, talvez a explicação seja o número de assalto nas agências. Aqui na Serra, só em 2019 já foram 13 ataques. Dados da Polícia Federal mostram que só neste ano já foram quase 30 casos em todo o estado. Em maio, 2 carros da empresa foram roubados em menos de uma semana na Serra. Comerciantes de Jacaraípe reclamam da violência. Várias vezes a gente fica sabendo desse assalto aqui nos Correios, né? O Correio acaba sendo bem visado, então a gente acaba ficando um pouco vulnerável a essa questão dos assaltos aqui na região. Esta moradora lembra de quando o bairro era tranquilo, mas agora ela se sente uma prisioneira dentro da própria casa. Em todos os lugares, o cidadão de bem está preso, né? E a malandragem está solta, estão fazendo o que querem. Essa é a verdade. O policiamento existe, a gente vê alguns movimentos às vezes, mas nunca é suficiente. Jacaraípe é muito grande, né? Então tem muitas casas, muitas residências, muito comércio. Então, para o tamanho da região, a gente precisava de uma demanda maior de policiamento aqui. Olha, a PM diz que a região tem policiamento 24 horas e conta com o apoio da população para combater a violência. Já os Correios disseram que trabalham em parceria com as polícias para ajudar na prisão dos assaltantes. Reforçou que a agência está fechada para a realização de perícia e não há data prevista para a reabertura. Os clientes devem procurar os Correios que ficam no shopping Mestre Álvaro ou em Jardim Limoeiro. Então, quer dizer, eu acho que ficou claro aí na reportagem porque muitas encomendas atrasam, né? Exatamente porque as agências acabam fechadas por conta dos assaltos e as encomendas aí, muita gente esperando aí a sua correspondência e tudo mais, atrasada pela violência. Motoristas preocupados. Depois que a polícia levou para a delegacia 6 pessoas por abastecimento irregular de gás natural, a procura para regularizar o kit aumentou muito. Pois é, tem até fila nas empresas autorizadas. Algumas pessoas estão madrugando para renovar o selo do carro. Uma corrida que deve ser muito aplaudida, porque envolve a segurança de muita gente. Frentistas e fiscais? Pois é, para abastecer com o GNV aqui no estado, é preciso ter o selo que certifique que o veículo está regular, que passou por inspeção e vistoria. Nisso, o Josué tá tranquilaço. Pra gente é até bom que isso obriga, né, todo mundo que vem abastecer, tá com seu veículo em dia. Então isso até, de certa forma, ajuda, isso é questão de segurança, então pra gente é muito bom. A fiscalização nos postos apertou e o reflexo é percebido nos centros de inspeção e vistoria. Tanto que a Carla chegou às 3 da manhã para renovar o selo do carro dela. Assim como o Josué, ela também está tranquila. Eu tenho família, tenho filhos, não vou andar ilegal, correndo risco, colocando a minha vida, a vida dos meus familiares em risco e, consequentemente, a vida de terceiros. A intensificação do controle não é à toa. É um combustível que pode dar sim economia para o proprietário do veículo, né? Só que ele requer cuidados. O problema é que o GNV não é um equipamento que, se instalado incorretamente ou não verificado, ele pode causar mortes e acidentes graves no trânsito. Daí a preocupação com esse tipo de combustível. De cada 10 motoristas que procuram um centro de inspeção como este, 7 estavam rodando por aí
com um veículo irregular. Ou seja, os carros até tinham o kit gás, mas não a autorização do Detran para circular por aí. Essa demanda são os veículos que estão irregulares, que foram convertidos nos últimos 4, 5 anos e que está gerando essa demanda toda, ok? Tem pessoas que fazem a conversão e andam legal. Essas pessoas não estão tendo problema. A inspeção dura em média 40 minutos. E não é apenas o kit gás que é vistoriado. Mais de 100 itens são avaliados. Nós temos as normas do Inmetro, nós temos os checklists, os itens que nós temos que verificar. Então a pessoa está no kit gás, não vai dizer, vai fazer inspeção só do kit gás. Não, nós vamos verificar os pneus, vidros, sinalização, freios, suspensão, cinto de segurança, ou seja, os principais itens de segurança para que esse veículo trafegue em segurança nas rodovias e não cause acidentes. Caso o veículo seja reprovado em algum quesito, o condutor tem até 30 dias para corrigir e retornar para a inspeção. Só recebe o selo se atender todos os quesitos. Atualmente, são quase 39 mil veículos a gás no Espírito Santo, o que representa 2% de toda a frota. De acordo com o Detran, está em processo de instalação um sistema que vai evitar veículos irregulares. Esses casos, por exemplo, são pessoas que procuraram as oficinas, fizeram as instalações e não comunicaram ao Detran que eles estão com os veículos com gás. Por que é importante a comunicação? Porque depois de comunicado, todo ano o Detran avisa ele, olha, a sua validade, a sua expensão, ela está vencendo. Então você tem que procurar uma ITL, né, para ver se aquele kit continua bom, se não tem nenhum tipo de vazamento, se a validade da botija está ok. Então essa pessoa, se ela não fizer isso, ela acaba colocando em risco todo mundo. Frentista, usuário, ele e quem estiver no carro com ele. Lembra do Josuel? Pois é, pode continuar cobrando o selo dele. O moço nem liga, até gosta. Eu fico até feliz que os postos estão cobrando isso. Isso é muito bom. Então, se depender do Josuel, pode continuar cobrando. Pode continuar cobrando. É para minha segurança e para a segurança de todo mundo. Isso é muito bom. Bom, no site do Detran, o detran.es.gov.br, você encontra mais informações sobre a inspeção veicular. Nova droga sintética. O jovem se passava por estudante de direito para ter acesso a alunos de universidade. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Felipe Chicarino. Felipe, voltamos com você. Olá, George, Ingrid, voltamos a falar aqui da chefatura da Polícia Civil aqui de Vitória para falar um pouco sobre essa história inusitada, né? Que nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte, um jovem de 25 anos que se aproveitava de um suposto título de estudante de direito para se aproximar da universidade, para se aproximar dos alunos e vender drogas. Essa é a suspeita da Polícia Civil. E um outro desdobramento desse caso, um adolescente de 17 anos que foi apreendido e já foi liberado, né? Ele foi apreendido com 200 comprimidos de uma droga sintética que a Polícia Civil ainda não sabe muito bem o que é. Vamos acompanhar esta história na reportagem da Vanessinha. Vamos lá. Pedro Henrique Miquiline Gomes, de 25 anos, está preso. Ele é suspeito de comercializar drogas sintéticas no entorno de uma faculdade de Vila Velha. De acordo com a polícia, o jovem se passava por estudante de direito para praticar o crime. Uma droga que tem um custo alto, não é qualquer um que utiliza, né? Então tem um público seleto e ele então foi buscar próximo às universidades, onde tem festas e tudo mais. Pedro Henrique é do Mato Grosso e chegou ao Espírito Santo no início deste ano. Para a polícia, ele afirmou que estava aqui para estudar, mas as investigações apontam que o jovem, além de não estar matriculado na universidade, veio para o estado apenas para traficar entorpecentes sintéticos. A polícia chegou até Pedro Henrique através de um menor de 17 anos. Esse menor foi abordado em frente a um supermercado de Vila Velha quando aguardava para fazer uma entrega de 200 comprimidos de droga sintética. Quando questionado sobre a droga, o menor afirmou ser Pedro Henrique, o dono do entorpecente. Apesar da semelhança aparente do comprimido com outras drogas já reconhecidas pela Anvisa, como o êxtase, por exemplo, o entorpecente apreendido não tem o princípio ativo de nenhuma delas. O que a gente já concluiu é que ele não possui o princípio ativo MDMA, que é o princípio ativo geralmente encontrado no comprimido de êxtase. Então, a gente já excluiu essa substância. E o laboratório continua trabalhando para conseguir identificar qual exatamente é o princípio ativo.
A informação colocou a Polícia Civil em alerta para a possibilidade de que uma nova droga esteja sendo comercializada. Não foi encontrado o princípio ativo, né, que compõe essa droga. E isso nos preocupa em razão de não sabermos ainda quais são as suas consequências. A medicina talvez não sabe quais são essas consequências e isso pode trazer, né, sérios malefícios para o usuário. Agora as investigações são para entender de onde veio e que droga é essa. Possivelmente é da Europa, né? O que nós temos que fazer é identificar, no sentido de prender e identificar essas rotas para evitar que essas drogas entrem no mercado. Nós estamos atentos a isso e vamos continuar trabalhando e vamos retirar todos, né, das ruas que pretendem continuar com esse tipo de crime. Pois é, né, George, Ingrid, George, até queria chamar a atenção, né, o George que é, para quem não sabe, que acompanha o TN, George é professor, né, George, também sou professor, e a gente vê a educação sendo usada como estratégia para o tráfico de drogas. Dá uma tristeza, né, Jorge? Tristeza, né, pessoal de casa? Complicado. Vou chamar aqui o Diego, que é delegado da DENARC, titular da DENARC 2, para conversar com ele. Delegado, primeiramente, boa tarde, obrigado por nos atender. É inusitada essa história, né? Um suposto estudante usar essa prerrogativa, né, da universidade para se aproximar do seu público-alvo para poder vender droga. É bem complicada a situação, né, delegado? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos em casa. Realmente levantou essa suspeita desse indivíduo estar se utilizando dessa qualidade, dessa condição dele ser universitário para se valer da instituição de ensino e fazer a traficância, né, para os estudantes que compõem essa instituição. Agora, esse é um ponto da operação de vocês, né? O outro ponto, né, esse adolescente de 17 anos, ou seja, mais uma vez adolescente sendo usado, né, pela operacionalidade do tráfico, né, já que a lei é mais branda para os adolescentes, ou seja, 200 comprimidos e uma droga que intriga a polícia, que vocês não sabem qual é o princípio ativo, quais são as consequências, como o Arruda falou aqui na Sonora, não sabe as consequências, ou seja, não sabe qual é o efeito dessa droga no corpo nosso corpo, é complicado, né? Nós sabemos que é uma droga sintética que causa sensações de euforia no indivíduo, porque nós temos relatos de usuários dessa substância que consumiram essa droga. Então nós sabemos que se trata de uma droga sintética, que o princípio ativo dela não é o mesmo do êxtase. Isso quer dizer que nós não temos relatos na medicina, a princípio, acerca de qual seria o efeito que causaria no organismo dos usuários. Eu queria voltar a falar do suspeito de 25 anos, preso, que ele já tinha sido preso em São Paulo por tráfico de drogas, mas ele recorreu e foi inocentado, veio do Mato Grosso e estava aqui no Espírito Santo, ou seja, terceiro estado. Dá para suspeitar que é costumeiro desse cara fazer isso, ou seja, rodar os estados do Brasil com essa prática de tráfico de drogas? Nós suspeitamos que ele veio aqui para o estado justamente para fugir do local de origem dele, para continuar a traficância em relação a esse material entorpecente. Então, com certeza, o fato dele estar aqui no Espírito Santo não era, após nós checarmos com a universidade, para estudar. Ele estava aqui no estado do Espírito Santo para traficar essa droga sintética, entre outras que nós estamos investigando ainda. As investigações dão conta que ele atuava sozinho, uma quadrilha. Para que caminho que está andando essas investigações aí, delegado? A investigação agora é para identificar a origem desse material entorpecente, que com certeza veio de outro estado da federação, e nós, assim que identificarmos da onde que veio e quem enviou esse material, nós vamos também responsabilizá-los criminalmente. Delegado, muito obrigado pelas informações. Boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Valeu, Ingrid, George, eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada. E fica aí, ó, nova droga, não sabe qual é o princípio ativo, alerta aí, né? É muita coragem de um estudante ou de qualquer pessoa que seja usar uma droga, já está totalmente equivocado, errado, comprometendo a saúde e tudo mais. Imagina sem saber o que é. Demais, né? Não adianta você reclamar da violência e alimentar a violência de outra forma também, né, Ingrid? Exatamente. Fica o recado aí também. Moradores e comerciantes do bairro Santa Lúcia, em Vitória, reclamam dos reflexos de obras na Leitão da Silva, em Vitória. Por causa das obras, algumas ruas foram interditadas e acabam sendo utilizadas como estacionamento. E não é tudo. Por conta de desvios em alguns trechos e com a decisão de acabar com as vagas de estacionamento, muito motorista acaba estacionando dentro do bairro. Aí o resultado é engarrafamento e muita gente revoltada. O fluxo intenso de carros na frente da escola já entrega que estamos no horário de entrada dos alunos.
E a pista não é suficiente para tantos veículos. A escola fica na rua Elias Tomás e Sobrinho, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. E o problema aqui tem piorado depois das novas obras da Avenida Leitão da Silva. Aumentou muito o fluxo de veículos dentro do bairro, inclusive agora que eles liberaram Leitão da Silva, que diminuiu um pouco, mas mesmo assim causa muito engarrafamento. O fluxo passa todo em frente à escola, trazendo em risco até os alunos, né? Porque o fluxo de carro aqui é alto, então a travessia de aluno toda hora podendo ocorrer algum atropelamento, né? O desvio ainda não está concluído, mas já traz muitos transtornos a quem mora e passa pelo bairro. De acordo com os moradores, ele é o responsável por provocar tanto trânsito dentro de Santa Lúcia. Piorou demais, porque concentrou todo mundo passar aqui por trás. Ó. Ninguém passa por aqui mais. Aí embolou. A gente levava 10 minutos para sair, ela estava levando 40, 45 de manhã, na hora do almoço de tarde. Outro problema que os moradores já sentem é a retirada das vagas de estacionamento da avenida, que reflete em mais pessoas procurando locais para parar dentro do bairro. Hoje, alguns motoristas estacionam nesta rua que fica em frente ao supermercado. Ela está fechada e acaba servindo de estacionamento. A pergunta é, para quê? Essa rua aqui fecharam, atrapalhando o trânsito, para que virar um estacionamento aqui para a prefeitura e para o instituto, um estacionamento deles. São muitas dúvidas ainda sem respostas. Por isso que os moradores pedem é que o projeto seja apresentado, para que eles possam opinar, já que Santa Lúcia é um dos bairros mais afetados pelas obras aqui na Leitão da Silva. Tendo em vista que alguns pontos em Santa Lúcia tem parquímetro, serão ocupados por veículos de fora, trazendo um prejuízo para os comerciantes locais, né? Que não terão estacionamento dos funcionários para poder, ou clientes, futuros clientes, para poder adentrar o seu comércio, né? Enquanto isso, na avenida, as obras seguem em fase de conclusão, depois de 5 anos. Ainda falta a ciclovia, canteiros centrais, novas rotas de acesso, recapeamento. O prazo final é para novembro deste ano. O que você acha que já de antemão eles poderiam fazer para melhorar isso aqui, até mesmo antes das obras terminarem? Ouvir a comunidade. Seria já um primeiro passo de ouvir a comunidade, saber o que realmente o morador passa, o que ele necessita, para que a gente possa opinar para o DR, né, nesse caso, algumas soluções para o nosso bairro, né? Pois é, a Prefeitura de Vitória disse que enquanto a Avenida Leitão da Silva estiver em obras, a responsabilidade pela via é do Departamento de Estradas de Rodagem. O DR afirmou que a rua junto à escola faz parte do projeto Em Conforme, de acordo com a Prefeitura. Uma das pistas da Avenida Rio Branco, que está bloqueada, será liberada até o fim da obra em novembro. Disse ainda que o projeto foi discutido várias vezes com os moradores em audiências públicas e está sendo seguido rigorosamente. Pois é, Jorge, a gente viu aí na nota pé que a Prefeitura jogou boa parte da responsabilidade para o DR. Mas a gente ouviu aí, durante a reportagem, a reclamação de moradores em bairros. Então, cabe à Prefeitura fiscalizar esses estacionamentos irregulares dentro dos bairros. Ou seja, a responsabilidade não é só do DR, né? Na cadeia, 3 acusados de participar de assassinatos na Serra. Um deles teria matado pelo menos 4 pessoas. Em um dos crimes, a vítima foi morta com cerca de 50 tiros. As informações ao vivo com a amiga Tainá Lopes. Voltamos com você, Tainá. Agora, boa tarde a todos. Eu já estou aqui com o Rodrigo Sandimori, ele que é delegado da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa aqui da Serra. Doutor, já agradeço a sua participação. Vou pedir para colocar aí na tela os 3 presos. O Rafael de Moraes, ele que está de camiseta cinza. O Arthur Nunes, ele tem 21 anos, ele também aparece aí ao lado do Rafael. E, por último, o Thales, ele que está de camisa vermelha. O Thales, que era um dos mais procurados aqui pela delegacia. A gente começa explicando primeiro o papel na criminalidade do Rafael e do Arthur. Eles que estavam envolvidos no mesmo crime, que foi uma tentativa de homicídio que aconteceu em Jardim Carapina contra um menor de 16 anos. No momento em que esse menor chegava em casa, os dois saíram de um veículo e já partiram atirando, não é isso, delegado? Boa tarde. Boa tarde. Essa tentativa de homicídio ocorreu no dia 18 de agosto de 2019.
O adolescente estava voltando de um baile cabaré em Jardim Carapina e no momento em que ele chegava na sua residência, ao abrir o portão, os dois desembarcaram armados e efetuaram vários disparos na direção do adolescente. Ele foi alvejado primeiramente na perna, caiu para dentro da residência e no momento em que ele fechava o portão, ele também foi alvejado por um disparo na mão direita. Agora a gente tem um vídeo aí, um vídeo de um tiroteio que também aconteceu em Jardim Carapina, em plena luz do dia, no meio da rua, disparos são efetuados. A polícia identificou que esse homem que faz esses disparos é o Rafael, não é isso? Esse vídeo foi gravado por um morador na data do dia 28 de julho de 2019, foi um domingo por volta de 3h30 da tarde. O Rafael, que foi preso na data de ontem, ele aparece no vídeo atirando a esmo em via pública, não se importando em quem vai atingir, seja pessoa inocente, seja rival, e ele efetua vários disparos nesse vídeo e também foi identificado e em depoimento ele confessou ser o autor dos disparos que aparece no vídeo. A gente sabe do trabalho aqui da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa aqui na Serra, que é um trabalho de investigação intenso, por isso ontem mesmo vocês conseguiram chegar num elemento que era procurado desde março, delegado, que é o Thales, ele que tinha um papel aí de homicida, 4 homicídios pelo menos envolvendo o Thales e uma ação bem característica, né, da gangue. O Thales era o alvo número 1 da DHPP Serra, ele estava sendo procurado por nós desde março desse ano. Ele está envolvido em 4 homicídios que ocorreram no bairro, um em 2015, 2 em 2016 e um em 2018. Ele assumiu o comando do ponto final após a prisão do Felipe Xavier da Conceição, que foi preso por nós no dia 12 de março de 2019. Os dois se encontram envolvidos nos 4 homicídios. Eles têm uma característica peculiar da gangue deles, ou seja, eles se vestem de polícia, colete de polícia, se passam por polícia e em 2 homicídios, no dia 11 de julho de 2016 e no dia 15 de fevereiro de 2018, eles arrombam a residência das vítimas e efetuam mais de 30 e 50 disparos nas vítimas na frente dos familiares. Em um ato covarde, as vítimas são mortas na frente de irmã, pai, mãe, esposa e filhos. Agora, quem acompanha o Tribuna Notícias Primeira Edição está sempre bem informado aqui com as nossas notícias, sabe que na semana passada, se não me engano, a gente trouxe a informação de um tiroteio em Jardim Carapina que resultou aí em 4 pessoas feridas, 4 pessoas que não tinham nenhum tipo de envolvimento com a criminalidade, entre elas um pedreiro que comemorava o aniversário em um bar do bairro, uma empresária que foi atingida na cabeça, um jovem de 17 anos e um homem de 41 anos, todos baleados durante troca de tiros entre gangues rivais. E essas 3 prisões realizadas aqui pela DHPP Serra também levam a um caminho de investigação desse caso especificamente. O delegado vai explicar para a gente porque há suspeita de que eles possam estar envolvidos nessa troca de tiros. Sim, as ações foram intensificadas no bairro Jardim Carapina em razão de um homicídio e 6 tentativas de homicídios que ocorreram esse mês no bairro. Isso despertou a nossa atenção e nós intensificamos as investigações ali no bairro. Nessa quádrupla tentativa de homicídio, houve um confronto entre gangues rivais e pessoas inocentes foram baleadas. Os 3 são investigados por essa quádrupla tentativa de homicídio e assim que encerrar as investigações, nós iremos divulgar o resultado também com a prisão. Outras pessoas também encontram-se com mandado de prisão no bairro e a qualquer momento serão presas. Delegado Rodrigo Sandimori participou aqui com a gente, muito obrigada, e a gente vai continuar acompanhando essas operações e informando a sociedade, cobrando, né, da polícia também uma resposta em relação a esses crimes que acontecem aqui na Serra. Com vocês. Obrigada, Tainá. Isso mesmo, a gente fica aqui na expectativa porque precisamos de dias melhores ali naquela região, porque constantemente a gente tem mostrado aí a falta de tranquilidade que aquele povo está vivendo, principalmente, né? Na Serra. O nosso assunto agora é saúde e saúde mental. Sabia que no Brasil mais de 70% das pessoas sofrem com estresse e assédio moral no trabalho? É um dado bem alto, né? Olha, e isso pode ter consequências graves na saúde. A Márcia, por exemplo, desenvolveu a síndrome de Burnout. Ficava em pânico só de pensar que tinha que ir para o trabalho. Nós conversamos com um especialista que falou como tratar a doença.
tudo começou com assédio no trabalho. Márcia é professora de português e sofria assédio moral por parte da diretora da escola. Tive corte de ponto, eu tive trabalhos que não foram... Por exemplo, eu pedi uma prova para fazer xerox de uma prova, ela não fazia. Aí os alunos achavam que a responsabilidade de não aplicar a prova na data era minha, entendeu? Para fazer parecer que eu era irresponsável. Gritava com a gente na sala de aula, gritava no pátio. Isso começou a acontecer em 2013. Ao todo, foram 2 anos de grosseria e perseguição. Isso a deixou muito abalada. Márcia não conseguia nem entrar na escola. Ficava em pânico só de pensar em ter que ir ao trabalho. Durante o processo de estresse, eu sentia muitas coisas. Sentia problema gastrointestinal, eu sentia taquicardia, eu paralisava no meio da rua, eu não conseguia andar, não conseguia entrar na escola, não conseguia mais... não conseguia mais desenvolver meu trabalho. A professora desenvolveu a chamada síndrome de burnout, que é um distúrbio emocional resultante de situações desgastantes no ambiente profissional. No Brasil, 72% das pessoas sofrem com estresse no trabalho e 32% desses pacientes desenvolveram a síndrome de burnout. São dados da Associação Internacional de Manejo do Estresse. Alguns sintomas são exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. A pessoa que tem a síndrome de burnout, ela tende a ter uma ausência do trabalho muito grande, sintomas enormes de ansiedade, de isolamento, irritabilidade, agressividade, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, sintomas muitas vezes que lembram uma depressão. A pessoa perde a alegria de viver e principalmente de realizar aquela atividade que ela estava acostumada a fazer. Muitas vezes a pessoa precisa ficar afastada daquele ambiente e fazer tratamento à base de remédios controlados. Além disso, fazer exercícios e ter um hobby pode ser importante. A gente pode usar alguns antidepressivos, ansiolíticos que vão ajudar no quadro. A psicoterapia é fundamental, então, independente da linha, é importante procurar um psiquiatra, um psicólogo para fazer a psicoterapia e mudança no estilo de vida. Mas o que a gente sempre orienta? Atividade física, importante para a pessoa poder diminuir esse estresse. Ter uma atividade de lazer que ela goste de fazer, seja ficar com a família dela, seja praticar algum esporte, algum hobby, alguma coisa que ela goste de fazer, que dê prazer a ela, para que naqueles momentos em que ela tenha esse momento de folga, que ela não esteja no trabalho, esse estresse consiga ser diminuído. É o que Márcia está fazendo. Ela está afastada há 2 anos e toma remédios todos os dias. Ela espera, com todas as forças, voltar a trabalhar. Estou tentando, inclusive, com o Estado, ver se eu consigo um remanejamento para um outro setor, que não seja sala de aula, para eu ir aos poucos me readaptando ao trabalho. Vai conseguir sim, viu, Márcia? Estamos torcendo muito por você. Beijo grande, tá? E o médico, a gente viu aí, fez um alerta importante. Procure ajuda profissional logo nos primeiros sintomas e comece o tratamento o quanto antes. A antiga delegacia de Jardim América, em Cariacica, foi demolida agora pela manhã. Os moradores reclamavam muito do abandono do prédio, que passou a ser frequentado por usuários de drogas, o que causava insegurança para quem mora ali perto. Hoje pela manhã, tudo veio abaixo. Ainda não foi definido o que será feito no local. A Polícia Civil informou que será feita uma avaliação para decidir a melhor destinação do espaço com base nas diretrizes do governo. A seguir, é gravíssimo o estado de saúde do vendedor de jogos atropelado por uma caminhonete em Vila Velha. A visita do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ao Espírito Santo. Tem as ofertas de emprego e a contratação é imediata. No Conexão Justiça, o drama de Dona Tânia, que tem câncer e outras doenças e não consegue o auxílio saúde. Marcele Altoé mostra o que pode ser feito. A gente volta rapidinho. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está no Espírito Santo. Pela manhã, o general visitou o Convento da Penha, em Vila Velha. Foi recebido no Campinho pelo frei Alessandro Dias e pelo governador Renato Casagrande.
O vice-presidente, que é católico, conheceu o museu, a Sala dos Milagres, a Capela do Convento, que ficou fechado durante a visita. Agora à tarde, Mourão participa de uma reunião com 30 empresários capixabas. Em seguida, faz uma palestra para 400 convidados sobre a situação política e econômica do Brasil. Pois é, o vice-presidente ainda vai receber 2 homenagens. Uma delas, a maior honraria entregue pela Assembleia Legislativa, a Comenda Domingos Martins. A outra será uma panela de barro feita pelas paneleiras de Goiabeiras. A agenda oficial do vice-presidente prevê também uma reunião com o governador Renato Casagrande no Palácio da Fonte Grande. Lá, ele vai conhecer o programa Estado Presente, que combate a violência e a criminalidade no Espírito Santo. É muito grave o estado de saúde do vendedor de jogos atropelado por uma caminhonete no bairro Aribiri, em Vila Velha. Marcelo Pancieri Correia, de 50 anos, estava na calçada em frente a uma loja de material de construção quando foi atingido pelo veículo. Ele teve várias fraturas e passou por uma cirurgia bastante demorada. Marcelo teve uma forte hemorragia interna, precisou de transfusão de sangue e corre risco de não andar mais. O motorista da caminhonete, que estava em péssimo estado de conservação, também se feriu e foi levado para o hospital. Contratação imediata, coisa boa, né? São vagas em supermercado Pra. Vamos ver aqui na telinha? Ajudante de depósito, auxiliar de cozinha, barista, confeiteiro, encarregado de setor, menor aprendiz e pizzaiolo. Mande o currículo para oportunidades@carone.com.br ou leve o documento em qualquer loja Carone. Chegou a hora de falar sobre os nossos direitos. Dona Tânia entrou em contato com Conexão Justiça porque não consegue o auxílio-doença. Pois é, Ingrid, olha só, ela trata de um câncer e sofre com outras doenças que a impedem de trabalhar. Já levou os laudos várias vezes ao INSS e sempre recebe um não. Marcele Altoé procurou um especialista que deu dicas do que fazer em casos assim. Lágrimas de desespero, de dor, de revolta. A dona Tânia trabalhou como doméstica e sempre contribuiu para o INSS. Quando o câncer na mama impediu de continuar trabalhando, ela pediu o auxílio-doença, mas foi negado. É triste, né? Infelizmente Dona Tânia até tentou voltar a trabalhar, mas as fortes dores a impediram. Sem salário e sem o benefício, só não passa fome por causa dos vizinhos e da igreja. Eu tive medo de ficar assim na rua, debaixo de uma ponte, entendeu? De não ter nada para comer. Depois que aconteceu isso comigo, aí eu corri da igreja. Aí a igreja me fortalece, me dá força, me correr atrás de alguma coisa. Porque se eu ficar em casa, eu vou passar fome. A dona Tânia descobriu o câncer há quase 5 anos. Ela também sofre com asma, bronquite e efizema pulmonar. Já levou todos os laudos médicos 6 vezes no INSS. Passa pela perícia, mas não consegue o benefício. Essa situação, ela é muito corriqueira. O médico assistencialista, aquele que trata do paciente, lauda dizendo assim, você não está apto para o trabalho. Ok, encaminha para o INSS. Chega na perícia do INSS, o perito, ele dá um parecer contrário. E quando o perito, ele quebra o tratamento prescrito pelo médico assistencialista, o que acontece? Ferimento do Código de Ética. Cabe até uma denúncia no CRM. É importante levar para a perícia do INSS um laudo médico bem detalhado, apontando todas as razões pelas quais a pessoa não pode trabalhar. O advogado faz mais um alerta. O documento deve conter a CID e a CIF também. Classificação Internacional da Funcionalidade. Nosso corpo tem funcionalidades. Essa CIF, que é uma codificação
ela vai dizer quais partes do corpo não estão em pleno funcionamento. Pegou esse laudo ali, é fatal quando for passar na perícia do INSS. O advogado explica ainda que para a avaliação do perito existem documentos que possuem mais peso do que o laudo médico. O prontuário, ele tem mais peso do que o laudo. E acima do prontuário tem outro documento que tem mais peso ainda, que é o relatório. O relatório é um histórico da vida da pessoa, da sua saúde. Então, se você juntou laudo, prontuário e relatório, aumenta muito a possibilidade. Se a pessoa teve o pedido negado, pode procurar a justiça. Se o benefício lá atrás foi concedido por um tempo, depois foi cortado, cabe restabelecimento daquele benefício. E outra, a partir da concessão, pega um retroativo desde lá de trás, com correção monetária. Mas se lá atrás a pessoa não gozou do benefício, sempre foi negado, cabe à assessoria jurídica, seja ela qual for, demonstrar que lá na época a pessoa estava inapta e pedir a concessão do benefício com data retroativa, porque naquela data tinha direito adquirido. Dona Tânia não sabe o que vai fazer se não conseguir o auxílio-doença. Eu fico muito triste com isso. Eu não queria que fosse assim. Eu queria trabalhar, poder trabalhar. Eu tenho muita força de vontade, mas acontece que eu não consigo. Eles pensam que eu estou brincando. Eu que sei a dor que eu sinto. Já pensei no pior. Eu olhava um mendigo assim e falei, meu Deus, será que eu vou chegar a esse ponto? De ficar ali, dependendo dos outros, pedindo uma esmola, um dinheiro, para poder sobreviver. Muito triste, né? E como disse o advogado, infelizmente é uma situação vivida por muita gente. Olha, você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente. O e-mail é conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Autoé Oficial. Hoje é quinta-feira, 29 de agosto. Vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. Empresas recebem currículos para 5.000 vagas temporárias. Na foto principal, é claro, Fla vive sonho na Libertadores. Valor do seguro de carro chega a dobrar em bairros da Grande Vitória. Governo federal proíbe queimadas em todo o país durante a seca. Estado ganha 46 mil novos moradores em um ano. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, a vida é no palco, diz Jorge Aragão ao sair da UTI. Mourão faz visita de 6 horas ao estado. E no Sobre Rodas, Fiat confirma 2 SUVs inéditos. A seguir, a gente mostra como garantir tratamento de graça para artrite, doença que provoca dores e rigidez nas articulações. E polícia identifica o homem que atirou em cachorro no norte do estado. A gente já volta. A polícia identificou o homem suspeito de atirar e matar um cachorro em São Mateus, no norte do estado. A polícia já sabe quem é, mas por enquanto não vai divulgar o nome do suspeito. Ele está fora da cidade e terá que prestar depoimento na delegacia assim que voltar. O crime aconteceu na última quinta-feira e foi registrado por câmeras de segurança da região. Quanta covardia, né? Quando o motorista entra numa rua, atira de dentro do veículo e o cachorro cai. Populares ainda tentaram socorrer o cão, chamando uma veterinária, mas ele não resistiu aos ferimentos. O suspeito também terá que prestar esclarecimentos na CPI de maus tratos a animais da Assembleia Legislativa. Fica o recado aí, ó. Câmeras pela cidade, para quem quiser... Né? Tá monitorando tudo, né? Tudo. Voltamos a falar de saúde, agora com o tratamento de graça para artrite reumatoide, uma doença que provoca muitas dores e rigidez nas articulações. E quem oferece o tratamento são estudantes de fisioterapia da UFES. Eunice começou e já viu melhoras. Dor e inchaço nas juntas, rigidez nas articulações, dificuldade de movimentação dos dedos. Se você, assim como a Eunice, sofre com esses sintomas,
sabe o que é conviver com a artrite reumatoide. Quando acorda, a dor está ali, então a gente tem que começar muito devagar, né? Para ir esquentando até a gente chegar, né, um momento que a gente possa estar fazendo serviço, locomovendo mais rápido, mas é desgastante mesmo a dor. A Eunice tem a doença há 5 anos e bem no início sofreu muito com as dores. Chegou a perder os movimentos por 40 dias. Comecei com uma febre de 38, baixinha, e uma dor no joelho, né? Todo dia à tarde vinha aquela febrezinha e o joelho inchou muito. Deitava, não conseguia levantar, já não estava tomando banho sozinha. Foi com a ajuda de medicamentos e com o tratamento que fez aqui no projeto Fisioterapia para Pacientes com Artrite Reumatoide que a cabeleireira conseguiu manter a doença em equilíbrio e voltar a ter uma vida ativa. O tratamento oferecido pelo projeto é disponibilizado de forma gratuita aqui na UFES há 1 ano. E o objetivo é diminuir os efeitos da artrite reumatoide e melhorar a qualidade de vida do paciente. Com o progresso da doença, há uma grande incapacidade do paciente. Então, na fisioterapia, nós temos a possibilidade de mitigar, diminuir os efeitos deletérios dessa doença no corpo e proporcionar que o paciente tenha um retorno às atividades de vida diária e tenha melhor qualidade de vida. Como aluna e voluntária do projeto, a Melissa já conseguiu desenvolver muito do que viu nos livros. Desde o início do projeto, onde eu estou podendo colocar em práticas, junto com os outros alunos, tudo que a gente aprendeu em sala de aula. E isso é muito gratificante, tanto pessoal quanto até mesmo para a nossa profissão. A artrite reumatoide é uma doença autoimune que acomete cerca de 1% da população brasileira e que ainda não tem cura. Mas com dedicação ao tratamento, é possível levar uma vida tranquila. No início eu olhava assim para a professora, para a Raíssa, assim, e falava, não vai dar para fazer o exercício da bola, levantar a perna para cima. A gente achava que não dava conta, mas aí a gente saía rindo, porque a gente conseguia. Melhorou a qualidade de vida, né? Melhora muito, muito mesmo. Coisa boa, né? As inscrições para o projeto podem ser feitas até o próximo sábado. Basta ligar 99693-7478. 99693-7478. E a gente fica por aqui agradecendo o seu carinho, sua audiência e te lembrando que às 11h45 amanhã estaremos aqui esperando a sua companhia. Obrigado por assistir ao jornal. Fica agora com o Ronda Geral e a Isabela Vidal. Até amanhã, gente. Tchau.